Boa tarde, queridos. Boa tarde, querido Zé. Hoje estamos aqui para falar aos professores, coordenadores e diretores sobre orientações a respeito do TDAH na escola. Vamos fechar esse ciclo do bloco do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e vamos abrir nos próximos programas, nas próximas quarta-feira, um outro ciclo, que nós vamos falar sobre os transtornos psicológicos. São vários os transtornos psicológicos, mas nós vamos trazer aqueles que são mais frequentes nos indivíduos. Alguns transtornos de personalidade, personalidade borderline. Vamos falar também da bipolaridade, transtorno do pânico. Vamos falar sobre as fobias específicas e sobre todas as distorções cognitivas, isto é, erros de pensamentos que esses transtornos podem trazer para nós. Então, respondendo algumas pessoas que me encontraram e falaram: Elivânia, no programa passado, você disse que seria o último programa sobre TDAH. Ah, tá. Eu pensei que você ia acabar, porque eu estou aprendendo muitas coisas. Zé, eu gostaria de agradecer as pessoas que têm dado essa devolutiva, esse retorno pra gente, falando de tantas coisas que elas estão aprendendo com a gente aqui. De modo especial, agradecer a você por nos dar esse veículo de comunicação para fazer chegar a nossa mensagem até essas pessoas. Muito obrigada. E estou muito feliz, né, com resultados. Passamos por todo esse processo, mas o resultado final é justamente esse. As pessoas estão satisfeitas, têm me mandado mensagem, eu agradeço. Então, para esclarecimento, nós vamos hoje fechar com o tema TDAH, mas vamos abrir na próxima quinta-feira outros temas, tá? Só para esclarecimento. E eu já começo fazendo algumas perguntinhas para você. Eu trouxe aqui a minha turminha, né, das pessoas diferentes. E o TDAH é assim, ele tem diversas classificações, né? Nem todos os indivíduos, crianças e adolescentes TDAH, apresentam as mesmas atitudes, comportamentos, comorbidades. E nós queremos falar aos educadores e também para as famílias sobre elas, tudo bem? Dando algumas orientações. Mas até chegar às orientações, eu gostaria de começar com algumas perguntas aqui aos educadores. A primeira pergunta é: você tem alguma aluninha ou aluno TDAH? Se você tem, esse programa é para você, tá? Você sabe o que é o TDAH? Já fez cursos, já estudou sobre isso? Esse programa também é para você. Com frequência, você tem dificuldades para saber o que aplicar na escola, na sala de aula, para alunos que são TDAH? Você conhece alguma resolução, alguma lei que protege os indivíduos com TDAH? Famílias, quais as orientações que você presta à família dessas pessoas que são TDAH da sua escola? Você tem dúvidas? O que deve ser falado, ser pedido, ser orientado para essas famílias das pessoas TDAH? As crianças e adolescentes que têm relatórios, que têm laudos TDAH, podem ser reprovados? Essas perguntas nós vamos esclarecer e após ela nós vamos dar algumas breves dicas. Aproveito para ressaltar que como esse assunto de hoje é um pouco maior, assim que acabar o programa, nós temos um tempo, alguns minutos, eu vou dar continuidade a esse assunto lá no meu canal, no YouTube. Então, para aqueles que querem continuar ouvindo sobre esse debate de como o TDAH precisa acontecer nas escolas, eu convido que assim que você terminar aqui, você dá um pulinho lá no meu canal que nós vamos dar continuidade. Tudo bem? Então vamos à primeira pergunta. Você tem aluno TDAH? Sim, Elivânia, eu tenho. Mas a minha dificuldade é o que aplicar esse aluno TDAH. Então, partindo dessas perguntas que você tem alguma dificuldade, e se você já estudou, já fez curso, já leu bastante, já viu vídeo, você com certeza sabe que infelizmente não existe uma lei específica ainda, embora tenha uma que nós vamos falar agora que está em trâmite aí, né,
que está aí no projeto para assegurar as pessoas que têm o TDAH. Tá? E aí, o que nós queremos trazer para vocês é justamente a resolução do CNE-SEB, número 2, de 11 de setembro de 2001. O artigo 5º e o 8 considera o seguinte, que há uma flexibilidade no currículo adaptado para esses indivíduos TDAH. Então, eles fazem valer, toma dessa lei, para dizer que o currículo das pessoas que têm TDAH tem que ser flexível, assim como é flexível para o currículo das pessoas que têm deficiência. TDAH é deficiência, Livânia? Não. As pessoas que são TDAH não são deficientes intelectualmente, não têm outros tipos de deficiência, embora tem alguns deficientes que têm TDAH também, mas o TDAH não é uma deficiência, né? É uma disfunção. Nós já falamos muito isso nos programas anteriores. E o que é mesmo uma disfunção? Algo que, e por algum motivo ou outro, está fora da sua função. Está disfuncional, como, por exemplo, dificuldades na atenção centrada, tá? Dificuldades com relação a se manter quieto, a se manter mais tranquilo. Isso está na característica das disfunções, tá? Então, a ABDA, que é justamente a Associação Brasileira de Déficit e de Atenção, a ABDA, juntamente com outros órgãos, tem levado, né, até o Senado leis para que possa assegurar os direitos das pessoas com TDAH. Uma das leis que eu trago para vocês aqui é o projeto de lei 7081 de 2010, né, que está sendo efetivado para dar essa segurança. E dentro dessa lei está aí os direitos balizados pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, as leis federais, tá bom? E a gente precisa conhecer essas leis para saber que nós, educadores, também temos o direito de flexibilizar essas normativas aos alunos que têm o déficit de atenção. Dentro dessa perspectiva, professor, o primeiro passo é conhecer, é ler sobre as leis de inclusão e entender que os alunos TDAH eles não são deficientes intelectuais, eles trazem um transtorno, que comumente esse transtorno está associado a transtornos também de aprendizagem, de atenção, tá? E a gente precisa saber como lidar com isso na sala de aula. Tudo bem? E a gente precisa, dentro desse primeiro passo, estudar. Para que quando chega um diagnóstico em nossas mãos, a gente possa saber como trabalhar com essa criança que é TDAH. Eu não posso apenas receber de um médico, de um especialista, um diagnóstico de que aquele meu aluno é TDAH e não saber o que fazer com ele. Ou fazer com ele o que eu faço com todos os outros que não têm esse transtorno. Nós sabemos que não. Né, que existem algumas diferenças e alguns cuidados para aqueles que são TDAH, tá? E são esses cuidados que eu gostaria da gente discutir aqui hoje. Dentre eles, um dos cuidados que a escola, diretores e coordenadores, concomitantemente, junto com os professores, precisam ter é que é preciso aplicar as estratégias de flexibilidade do currículo adaptado para esse aluno TDAH. Uma vez que a escola, desde quando esse aluno chega na escola, ou desde o início do ano, aplica essas estratégias, a escola está dentro das normas, né? Dentro da lei, vamos dizer assim. Então, sendo assim, a família não pode, caso esse aluno, conforme a pergunta foi feita, ele pode ser reprovado? Sim, ele pode. Caso esse aluno seja reprovado, vir recorrer numa questão mesmo da lei, vir recorrer e dizer, meu filho foi reprovado. Não. A Associação Brasileira de Déficit de Atenção, a ABDA, ela traz pra gente uma cartilha e dentro dessa cartilha vocês encontram essa cartilha, essas leis para melhor estudar lá na internet. Ela vem falar também da jurisprudência, que a gente só pode entrar com um recurso porque meu filho foi reprovado se a escola não fez nada por ele, ou se a escola tratou essa criança que é TDAH, né, sem nenhuma adaptação do que ele possa estar passando com o transtorno dele. Mas se as escolas adaptam aulas, adaptam
provas, adaptam atividades, inclusive o posicionamento ambiental do aluno na sala de aula. A escola está fazendo o que deve ser feito. Se essa criança não teve uma evolução na aprendizagem, ela pode sim ser reprovada. Do contrário, se a escola não aplicou nenhuma dessas estratégias, como a escola reprovar, né, se ela não aplicou as estratégias necessárias para esse aluno que é TDAH? Então, vamos estar bem atentos a isso e às leis que a educação traz. A criança TDAH, ela está dentro da classificação dos alunos com necessidades educativas especiais. Eles não é deficiente, mas eles têm necessidades educativas especiais. E para tal, essas necessidades precisam ser observadas, tá? E é por isso que nós estamos aqui, trazendo um guia bem simples para nós falarmos sobre como o professor e as escolas, de um modo geral, diretores devem proceder em relação a se guiar dentro dessas normas vigentes, e que a gente vê aí que os setores que trabalham para dar garantia desse currículo adaptável tem exigido nos últimos anos das escolas para com as crianças e adolescentes TDAH. Primeira dica, estabelecer rotina. Então, professor, estabeleça a mãe em casa, mas você também precisa estabelecer rotina, né? Manter uma aula, você precisa criar uma aula que não é só para a pessoa que tem um transtorno TDAH, vai servir para os demais, mas ter uma rotina da sua aula, para que esse aluno também, que traz o transtorno do déficit de atenção, também ele saiba que tem uma rotina, como, por exemplo, nós fazemos muito isso, né? Colocar rotina no quadro, para que ele possa entender o que vai ter da aula hoje, não só ele, mas os demais. Coloca a rotina no quadro. Qual a rotina da minha aula de hoje? Então, estabeleça a rotina. Nós vamos começar trabalhando dessa forma. E aí, o TDAH, aquele aluno TDAH, ele vai entender, porque ele tem uma dificuldade muito grande de compreender com a mesma rapidez que os demais. Criar regras na sala de aula, combinados. Tem um combinado que eu sempre oriento os professores, que eu gosto bastante, que você pode chamar os alunos que têm TDAH em particular e falar o seguinte: olha, primeiro, você vai sentar sempre na frente, nunca no fundo, nunca próximos às janelas, às portas, porque os indivíduos TDAH perdem atenção, como vocês sabem, com facilidade. Então, bote esse aluno perto de você para ficar mais perto do seu olhar, para você perceber quando ele está distraído, quando ele está dando um passeio no seu pensamento e fora da aula, mesmo estando na sala de aula. Coloque sempre ele próximo de você e à sua frente. E combine com ele, por exemplo, além dos combinados da sala, que ele precisa também estar enquadrado dentro desses combinados da sala, combine com ele assim: olha, vamos fazer um combinado? Todas as vezes que eu perceber que você está distraído, eu vou lá e toco no seu ombro. A tocou no seu ombro, você já sabe. Opa! Tô distraído, vou voltar para a aula. Então, esses combinados, essas regrazinhas criadas para eles são muito importantes, né? Outra questão muito importante que a gente precisa é, quando receber um laudo, que recebeu o diagnóstico, é saber o que aquele laudo traz, dar atenção às orientações que aquele especialista coloca. Na maioria das vezes, o especialista coloca lá, né? Sentar longe de janelas, currículo adaptado, prova adaptada. Como adaptar o currículo, Elivânia? Adaptar é o quê? Fazer uma prova diferente? Muitos perguntam isso. Não é fazer uma prova diferente. Ele precisa ter os mesmos saberes que os demais. Mas nós precisamos ter alguns cuidados. Por exemplo, os enunciados, perguntas muito longas. Eles podem ter uma dificuldade e ele começa a ler a pergunta, quando chega no final ele já não sabe mais o que a pergunta disse. Eles têm a questão da atenção centrada, de centralizar a atenção. Então, diminua. Ele pode ter o mesmo conteúdo, mas com perguntas menores. Diminua o tamanho do enunciado da pergunta. Favoreça com que eles possam também serem avaliados de outro modo. Provas orais, atividades de trabalho de casa, atividades orais, atividades, inclusive, provas gravadas.
tá? Faça uso de novas tecnologias com seu aluno. Tudo isso é permitido para adaptar o currículo àquele indivíduo que tem uma dificuldade maior de manter a sua atenção e a sua compreensão. Então, é importantíssimo. Aula adaptada, Livânia, como adaptar a aula? Então, uma aula que seja rica em perguntas. Comece perguntando para que ele perceba. Peça para esse aluno TDAH falar, participar, ele falar o que ele compreendeu. E aí, o que você achou? Aí você vai perceber se ele entendeu a aula. Fala um pouco do que você entendeu até o momento. Pede para os outros alunos também que seja uma aula dinâmica, uma aula criativa para prender a atenção dessa criança ou desse adolescente TDAH. Né? Então, você, professor, é uma ferramenta indispensável nesse processo de poder criar todas essas estratégias para trazer uma adaptação inclusive da aula. Os professores de educação física, inserir esse aluno para que ele possa aprender a lidar com regras, trabalho em grupo em educação física, usar também o corpo, então também fazer essa adaptação. Alguns professores me perguntam, Elivânia, eu posso usar o meu aluno durante a aula? Eu diria que não é bem usar, é tornar ele proativo. Vocês sabem que o aluno TDAH ele não aguenta ficar muito tempo sentado no mesmo lugar. Até porque ele contém muita energia no corpo e no cérebro. E tem um momento que ele fica quieto, os professores ficam, às vezes, regulando. Fica quieto, menino. Para de falar, para de se mexer. Porque vê que ele está se mexendo muito o corpo. E não sabe lidar com isso, a não ser regulando verbalmente. Muito mais do que regular verbalmente, você pode convidar esse aluno, quando vê que ele já está mais inquieto, que ele está... Levanta, me ajuda aqui a apagar o quadro. Me ajuda aqui a copiar isso no quadro. Né? Então, vai ali tomar uma água, vai ao banheiro. Tudo isso ajuda, porque é preciso que tenha um espaço de tempo entre uma atividade e a outra para ele se recuperar. E a gente precisa conhecer o TDAH para saber lidar com isso na sala de aula. Para saber quando ele não está bem corporalmente, que o cérebro já está muito acelerado. Vamos acalmar? Vamos acalmar esse cérebro? Por isso, professor, essa importância da gente poder conhecer. Primeiro passo, repito, é conhecer, ler e saber para agir, para saber lidar com o TDAH. Provas, né? Dá tempo para que ele possa fazer uma prova, inclusive o Enem, o novo modelo do Enem agora, eles estão dando 1 hora a mais para os alunos que têm relatório, que têm diagnóstico TDAH para fazer a prova. Então, a prova pode ser feita na sala, ele tem o direito, pode fazer na sala, ele pode fazer na coordenação, em um outro espaço da escola, se ele assim quiser, para que ele possa ter um ambiente mais tranquilo, ele pode fazer em outra dependência da escola, em outro ambiente, e ele não concluiu a prova, porque às vezes eles ficam lendo, não entendi, relendo, ele perde muito tempo na leitura da prova, tá? Então, nesse sentido, você pode dar um tempo a mais para ele concluir a prova dele. Alguns alunos poderão reclamar, né? Ah, mas por que fulaninho? A gente tem que preparar, fazer uma psicoeducação para todos na sala. Ó, gente, tem coleguinha de vocês, você precisa dizer que é TDAH, que tem uma dificuldade maior, precisa de, não é nem ter dificuldade maior, precisa de mais tempo, um tempo maior, quis dizer, para poder ler a prova, responder, tá? E a gente fazer uma psicoeducação, depois a gente falar também sobre o que é o TDAH, para todo mundo entender, tá? Mas não para usar como rótulo, mas para que um possa compreender e ajudar o outro, tá? Então isso é muito importante, usar essas técnicas. Depois nós também queremos falar sobre as perguntas, né? A pergunta oral na sala de aula, né? Sempre perguntar, usar o como, o porquê, onde, quando, para que ele possa se perceber, para chamar a atenção dele, tá? Usar muito o exemplo do cotidiano, daquilo que faz parte do mundo do aluno. Não é assim que as metodologias ativas nos preparam, nos ensinam para que a gente esteja sempre utilizando metodologias bem ativas para deixar todos os alunos ativos. Com o TDAH não é diferente. Nós precisamos usar. Estimular os elogios. TDAH, eles têm autoestima às vezes muito baixa, muito rebaixada, porque são sempre vistos como aqueles que não ficam quietos, são impulsivos, são nervosos, são muito ativos. Então, estimule todos os tipos de elogio que você puder. Seja elogio verbal, seja no caderninho, mandando uma frasezinha.
no caderninho, estimule mais os elogios para esses alunos TDAH. Isso é muito bom. Fazer esse estímulo de elogio e de desafios. Ele gosta de ser desafiado. Desafio do ponto de vista de eu vou fazer algumas perguntas, né? É um quiz, né? Na verdade, um tipo quiz. E nesse quiz vamos ver quem vai conseguir acertar. Isso prende a atenção nesses quiz do TDAH, tá bom? Gente, nós temos aqui muitas outras sugestões, mas como nosso tempo acabou, eu vou continuar com essas sugestões, professores, lá no meu canal, para que vocês possam ver outras sugestões bastante eficazes e nós também vamos trazer algumas estratégias, tá bom? E nós vamos ficar aqui. Na próxima semana estamos de volta aqui no programa com os transtornos psicológicos, para falarmos desses transtornos psicológicos e também de como a gente deve aprender sobre as crenças limitantes, crenças nucleares que atrapalham mais ainda as pessoas que trazem transtorno de todas as ordens psicológicas, depressão, bipolaridade, pânico. Eu aguardo vocês no próximo programa, tá? Muito obrigada mais uma vez pela atenção. Vamos lá? Agora vou dar um pulo lá no canal, Professora Elivânia, para concluir esse momento, porque o nosso tempo aqui já esgotou. Um beijo, um queijo e até de hoje a 8.